Hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito de fé. É preciso você exercer a sua fé. Mas em quais áreas nós podemos exercer a fé? Quais são as coisas que nós podemos receber pela fé? Volto já para falar sobre isso. Só um minutinho. O que é que eu posso pedir e receber pela fé? A gente pode receber pela fé tudo quanto foi prometido na Bíblia. Não importa a quem foi feita a promessa e nem mesmo em que época a promessa foi feita. Isso eu digo porque está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, que todos quantos receberam Jesus, os que creram nele, foi-lhes dado o poder de se tornar filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 29 diz que se nós somos filhos de Deus, se nós somos de Cristo, nós somos então descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz que se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, digo em Jesus, está o sim, e portanto é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então veja bem, tudo o quanto há de promessa na Bíblia é para nós e para os nossos filhos. Está revelado que nós somos filhos de Deus e herdeiros, conforme a promessa. Tudo o que foi prometido é para nós. Então nós podemos pedir e pela fé nós receberemos tudo quanto Deus prometeu na Bíblia. Agora eu quero que você atenta para um detalhe que diz. Está escrito, vamos ler de novo aqui. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Nele quer dizer em Jesus, está o sim. Portanto, por ele é o amém. Quer dizer, o assim seja. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, eu quero que você atente ao detalhe que diz, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus é glorificado quando nós alcançamos a bênção pela fé em Jesus. Quando eu tenho algum problema e oro, e Jesus me concede a bênção para que o Pai seja glorificado, a minha vitória, ela vai glorificar o nome do Senhor. Veja o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus tem prazer em me abençoar, para que o Pai se alegre nele, para que o Pai seja glorificado nele. Quando você for orar, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que Jesus quer te dar a bênção, para que o Pai seja glorificado. Eu já ouvi muita gente dizer, vamos orar para ver se Deus abençoa e a coisa muda. Mas eu nunca ouvi essas pessoas darem um testemunho de que a coisa mudou. Se você pensa em orar para ver se a coisa vai mudar, pode esquecer. Você vai perder seu tempo. Deus não vai te abençoar porque está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você fala, eu vou orar para ver o que acontece, você não tem fé. E não vai acontecer nada, você não vai receber. Está escrito em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Não vá até Jesus com dúvida.
Não ore para ver se vai acontecer. Ore crendo. Vá a Jesus confiante de que Ele quer te abençoar. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Ele quer te abençoar. Para quê? Para que o Pai seja glorificado nele. Sempre que você tiver algum problema, por menor que seja, não deixa de orar. Ore porque Deus tem prazer em responder a sua oração. Mas você precisa ter essa certeza no coração. E o que é que eu posso pedir na minha oração? Eu posso pedir tudo o que eu quiser? Jesus disse que sim. João capítulo 15, versículo 7 está escrito: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas não se pode crer além do que a palavra diz. Eu posso crer que eu vou receber tudo o que eu pedi, mas eu não posso crer além daquilo que a palavra de Deus diz. Por que não? Porque Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela se baseia naquilo que a palavra de Deus diz. Se para receber a bênção é preciso ter fé, e se essa fé se baseia no que a Bíblia diz, então isso significa que eu não devo pedir qualquer coisa, porque se eu pedir aquilo que eu não creio, eu não vou receber. Se eu não creio que eu vou receber, eu não vou receber. E como é que eu creio que eu vou receber o que eu estou pedindo? Quando eu tenho a fé naquilo que a palavra de Deus me falou. Quando a Bíblia diz para mim que eu tenho direito a ter saúde, porque Jesus levou sobre ele as minhas doenças, então nisso eu creio. Isso eu recebo, porque eu creio, porque está escrito. Agora, é diferente, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu conheça uma jovem linda, maravilhosa. E então, como eu não tenho compromisso com ninguém, eu resolvo que eu quero me casar com ela. Aí então eu pego na Bíblia onde Jesus falou que tudo que eu pedir crendo eu vou receber, e então eu vou orar e pedir que Deus me faça ela casar comigo. Tá certo isso? Claro que não. Deus vai me atender? Claro que não. Claro que não vai atender. E por que não vai? Porque em lugar nenhum da Bíblia Deus prometeu que ia fazer tal coisa. Então é isso que você precisa entender. Se ele não prometeu, ele não tem obrigação de cumprir. Além do mais, eu preciso ter em mente que Deus sempre respeita a vontade de cada ser humano. Deus jamais vai fazer com que a Mariazinha case com o Joãozinho se ela não quiser casar com ele. E vice-versa. Então tem coisas que a Bíblia não diz, que a gente não tem fé para pedir. E não adianta você pedir porque não está baseado na Bíblia. Você não vai receber. Quando Jesus falou que você pode pedir tudo o que você quiser e será feito, esse tudo você tem que entender que é de acordo com a promessa. Tudo que você descobrir na Bíblia que Deus prometeu, aquilo te pertence, porque a promessa foi feita para você. Não importa em que época Deus prometeu e com quem foi que foi dirigida para quem foi dirigida aquela palavra. A promessa pertence a nós e aos nossos filhos. Agora, não adianta eu inventar qualquer coisa e falar, não, eu vou receber porque eu creio, eu tenho fé. Não adianta, não é assim. Você não tem fé, porque a Bíblia diz que a fé, ela é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, aquilo que a palavra de Deus diz, naquilo eu tenho fé. Aquilo eu posso pedir e aquilo eu vou receber. Então, voltando ao que eu estava dizendo, Deus jamais vai fazer com que uma pessoa case com a outra se não é da vontade dela. Se aquilo não é da vontade de uma determinada pessoa, Deus não vai agir contra a vontade da pessoa. Porque a própria Escritura, ela afirma que dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. Quando eu vou pedir alguma coisa que envolve a vontade de outra pessoa, Deus só vai interferir se for para cumprir a justiça. De outra forma, não. Porque Deus deu o livre-arbítrio, ou seja, Ele nos permitiu escolhermos o que é melhor para nós. E Ele sempre respeita a nossa decisão.
até mesmo quando o que nós escolhemos vai nos ser prejudicial mais tarde. É verdade que Deus nos adverte, Ele nos mostra aquilo que não é a vontade dEle, para que a gente possa cair na real e buscar o caminho certo. Mas Ele respeita a nossa decisão. Uma certa vez, uma pessoa me perguntou: se Deus é poderoso, por que então Ele não me faz parar de fumar e de beber? A resposta é: embora Ele tenha todo o poder para fazer o que quiser, Deus não exerce a sua autoridade sobre os espíritos humanos, no sentido de obrigar as pessoas a obedecer. Se Ele fizesse assim, Ele obrigaria todas as pessoas da terra a se converter a Ele. Mas, pelo contrário, Ele concedeu aos seres humanos o livre-arbítrio, para escolher por conta própria se querem ou não obedecê-lo. E àquelas pessoas que optaram por obedecê-lo, a estas Ele concedeu autoridade sobre os espíritos malignos para os expulsar. Mas a autoridade que nos foi dada, ela não funciona sobre os espíritos humanos. Deus deu autoridade sobre os espíritos malignos, não sobre a vontade do ser humano. Nós não podemos exercer autoridade sobre a vontade de ninguém, e nem mesmo Deus faz isso. E isso explica por que eu não posso chegar diante de uma pessoa que vive, por exemplo, na prostituição e ordenar para ela que ela saia daquela vida. Se essa é a vontade dela, não vai funcionar. Mas se essa pessoa procura e diz que não quer mais viver daquele jeito, então eu posso, em nome de Jesus, amarrar aquele espírito de prostituição que está prendendo aquela pessoa na vida promíscua e ordenar que ele saia da vida dela. E então ela vai ficar livre e vai ser uma nova pessoa a partir daí. O mesmo acontece com uma pessoa que está doente, ou que está nos vícios, ou que está no mundo do crime, ou que está falida financeiramente, cheia de dívida, etc. Nós temos autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar da vida das pessoas, mas nós não temos autoridade sobre a vontade das pessoas. Jesus disse, João 6,37, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Mas a pessoa precisa ir até Jesus. Eu não me lembro de ter lido na Bíblia em nenhuma ocasião que Jesus saía procurando alguém para curar ou para libertar. As pessoas é que vinham até ele para ser curadas. Mas isso não quer dizer, então, que eu não possa orar e pedir a Deus pela libertação dos outros. Pelo contrário, posso e devo orar, porque a Bíblia afirma, em Tiago 5,16, que muito pode a oração de um justo. Então, se você põe em prática aquilo que você aprende na palavra de Deus, então você está praticando a justiça. E quem pratica a justiça é justo. Então, a sua oração pode muito. Para terminar, em quais áreas então nós podemos exercer a nossa fé? E quais são as coisas que nós podemos receber pela fé? Nós podemos exercer a fé em todas as áreas da nossa vida. E também podemos receber qualquer coisa que pedirmos segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que a Bíblia revela ser o nosso direito. E eu devo saber que a partir do momento que eu recebi Jesus como meu único Senhor, preste atenção, único Senhor, Deus me recebeu como filho. Quando você reconhecer Jesus como o único na sua vida, o único Senhor na sua vida, então Deus vai te receber como filho. Se você já fez isso, Deus já te recebeu como filho e já te fez herdeiro de todas as promessas. Mas a Escritura diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se você ainda anda dividindo a sua fé, além de crer em Deus, você ainda crê em outras entidades, você ainda não tem o Espírito de Deus. Você ainda não é dele. Então você não é herdeiro das promessas. Mas se você tem o Espírito de Deus, então deixe que ele guie você através da palavra escrita na Bíblia. Aí você vai saber certinho o que pedir, como pedir e quando pedir. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus,
estes são filhos de Deus. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Agora chegou a hora da oração. Qual é o pedido que você tem para fazer? Fale com Deus agora, vamos orar. Fale com Deus agora, diga assim: Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor sempre cumpre o que promete. E o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que eu te peço. Meu Deus, a minha necessidade é essa. Diga agora para Deus o que você necessita que Ele te faça. E enquanto você fala com Ele o que você precisa, eu vou orar por você. Pai, ouça o que essa pessoa está te pedindo. Só o Senhor sabe o que essa pessoa precisa. Alguns precisam de saúde, outros de paz, outros querem ficar livre dos vícios, outros estão passando por dificuldades financeiras, outros querem deixar uma vida errada e se acertarem contigo, outros precisam encontrar a sua metade, outros têm sonhos que ainda não foram realizados. Ah, meu Deus, eu intercedo por essa pessoa agora. E em nome de Jesus, eu repreendo o mal que está amarrando a vida dessa pessoa, que não deixa ela conseguir se realizar. Essa pessoa que ora comigo, eu determino que o mal tire a mão da vida dessa pessoa, que solte o corpo dela, saia com as enfermidades, saia com os pensamentos ruins, saia com o medo, com o pavor. Em nome de Jesus, o espírito da miséria tem que sair, tem que soltar a vida financeira dessa pessoa. Você que tem fechado as portas para ela, saia agora, vá embora em nome de Jesus. Seja amarrado o espírito do vício, o espírito da sensualidade, da prostituição, o espírito da discórdia, do ódio, da angústia e todo o mal. Em nome de Jesus, saia, solte essa pessoa, vá embora para nunca mais voltar. E você que crê, diga: obrigado, Jesus. Amém. Agora, se você orou com fé, você já foi abençoado. Então, cuide para que você não perca a sua bênção. Se ligue em Jesus. Se você ainda não tem o costume de ler a Bíblia todos os dias, comece a ler. E eu recomendo que você leia hoje o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Todos os dias eu vou te recomendar um trecho para você ler. Se você quiser seguir Jesus, você tem que seguir a palavra. Então hoje você vai ler Mateus capítulo 12, do primeiro ao último versículo. Mas leia com calma, leia devagar, medite naquilo que você está lendo, procure entender o que está escrito. Se você precisar tirar alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta a respeito de qualquer coisa que você não conseguiu entender, então você pode deixar o seu comentário que eu vou responder nos próximos vídeos. Deus te abençoe.